Nutrição e fé católica. Aqui nesse vídeo começa uma série de reflexões, de estudos, de aulas, de pesquisas que irei fazer, que vão ser resultado da interseção entre a minha fé católica, a nossa fé católica, e o conhecimento de nutrição, a aplicação na nutrição e na alimentação humana. E é claro que o ponto de interseção mais evidente é a gula, né? A gula, conhecida como um dos pecados capitais, que envolve a nossa relação do comer e beber. Mas para a gente falar de gula, para falar de pecados capitais, na história da igreja, isso foi algo que foi sendo desenvolvido, né? Não surgiu logo no início, né? Determinação de se eram 7, se eram 8, se eram 9, por que eram pecados capitais, ou a definição mais apropriada de cada um deles foi sendo desenvolvida. E é por isso que a gula também acompanhou essa definição. Então, nós temos um desenvolvimento do entendimento da gula ao longo da história da igreja. Hoje em dia, temos, como contribuição, principalmente de São Tomás de Aquino, nós temos grandes insights sobre o que é a gula, grandes ideias. Muito ainda poderia ser explorado do ponto de vista de reflexão teológica, inclusive aplicado ao que se tem atualmente de conhecimento nutricional, e também aplicado à nossa vida prática, né? As nossas vidas práticas no nosso tempo de hoje, as dificuldades nossas de alimentação, dada a revolução alimentar que a gente teve nas últimas décadas. Mas, para a gente falar de gula, como eu falei, a gente precisa entender o desenvolvimento da gula ao longo da história da igreja. E aí, então, vamos partir a partir dos primórdios. Então, os primórdios da gula, onde a gente encontra, né? Então, se eu tivesse que escolher um ponto de partida, eu escolhi Evagrio Pôntico. E a gente vai entender quem foi Evagrio Pôntico, porque eu disse que seria Evagrio Pôntico esse começo, certo? Vamos lá. Então, quem foi Evagrios do Ponto, né? Evagrio Pôntico, ou seja, ele nasceu no Ponto, né? Ele é numa região uma região da Capadócia, onde hoje em dia seria mais ou menos a Turquia, na cidade de Íbora, se eu não me engano. Então, nessa região do Ponto, ele nasceu e por isso ele é conhecido como Pôntico, né? Ou seja, Evagrio do Ponto. Ele foi, inicialmente, ele foi uma pessoa que viveu no momento com grandes personalidades da época da igreja, né? Então, no início da sua juventude, vamos considerar, por exemplo, que ele era de uma família que tinha muitas condições, tá? Então, o Evagrio, ele foi um homem que teve uma boa educação, uma educação muito primorosa para a época. E isso vai refletir na capacidade que ele vai ter depois de, como monge, sistematizar, categorizar, descrever de uma maneira muito precisa, muito mais do que os outros monges, tudo que ele passava no deserto. E aí o Evagrio Pôntico, ele chegou a conhecer São Basílio Magno, e foi São Basílio Magno que o ordenou como leitor, né? E aí, depois de leitor, ele se tornou próximo de São Gregório Nazianzo, e foi São Gregório Nazianzo que o tornou diácono, certo? O ordenou diácono. Então, já diácono, ele esteve muito próximo de São Gregório Nazianzo, inclusive acompanhando-o no primeiro concílio de Constantinopla, né? Então, ele saiu da região dele e foi para Constantinopla, o primeiro concílio, ele participou desse primeiro concílio. Aí, aconteceu uma situação lá, lembram que aí São Gregório teve que sair, mas ele permaneceu em Constantinopla. E aí, o que acontece? Em Constantinopla, naquele ambiente muito, muito rico, muito afortunado de Constantinopla da época, ele conheceu a esposa de eu acho que era um militar, era um homem de uma alta patente, né? E ele se apaixonou por essa mulher casada. E ele, como diácono, ele ficou tão transtornado com essa luta interior que ele vivia, que ele decidiu, na verdade, parece que ele foi aconselhado por uma pessoa a ir para o Egito e viver como monge. Então, ele fez isso. Ele primeiro foi acolhido por um casal que é o Rufino e eu esqueci o nome dela. Eles tinham um grupo um grupo masculino, né, e um grupo feminino de monges que viviam ali no deserto, e ele foi atrás dessas pessoas. Depois ele passou por vários, pelo menos uns 2 grupos de monges no deserto, até que enfim ele se estabeleceu e passou o resto da vida dele
no deserto como monge, né, como eremita. Então, nós estamos falando de um homem que viveu na época da patrística, um homem que viveu na época dos padres do deserto, né? Então, em que contexto esse homem está? Ele está no contexto dos grandes primeiros concílios, ele está no contexto de São Basílio Magno, de São Gregório Nazianzo e de São João Crisóstomo, né? Ele chegou a conhecer os dois, não sei se chegou a conhecer São João Crisóstomo, mas assim, era a mesma época. Então, como ele vivia essa constante luta contra si mesmo, ele se refugiou no deserto, virou monge do deserto. Isso o influenciou muito. Por quê? Lembra que ele tinha uma boa educação? Ele teve uma educação bem acima do que era o padrão da época. Quando ele se torna monge, dizem algumas fontes que eu li, que ele não era muito bem quisto pelos monges em si, porque ele era muito intelectual. Então, tudo que acontecia com ele, que ele vivenciava, que ele experienciava, de desafio interior e exterior, vivendo entre os monges do deserto, ele escrevia, né? Ele fazia uma reflexão teológica, filosófica sobre aquilo. E é por isso que a gente vai ter, a partir dele, uma sistematização dos principais problemas que um padre do deserto, ou monge do deserto, enfrentava naquela época, né? Dificuldades psicológicas, as maiores tentações, os maiores desafios e lutas interiores. Ele descreve muito bem isso, e por ele descrever, ele acaba montando um sistema de classificação, que é o que a gente vai ver. Mas aí, qual é a problemática que eu falei, né? A problemática do Gregório, do Evagrio. Apesar dele ter dado à igreja essa contribuição, ele também teve muita influência de Orígenes, né? Então, algumas ideias originistas, da heresia originista, você encontra nos escritos dele. E isso, depois da sua morte, né? Não sei se, acho que ele já tinha morrido. Acabou que grande parte do que ele tinha escrito, né? Tinha propagado, o fez ser condenado no segundo concílio de Constantinopla. Então, veja, ele participou do primeiro concílio de Constantinopla e no segundo foi condenado. Mas apesar dessa influência da heresia originista que ele teve, né, ele chegou a ter contato com toda a doutrina de Orígenes, que algumas coisas ele incorporou para as ideias dele, ainda assim, a contribuição que ele teve quando se trata de essa categorização dos pecados capitais, dos maus pensamentos, né, e também a organização da vida monástica, isso influenciou outros católicos, né, outros santos católicos depois dele, e acabaram sendo incorporados na igreja. Que eu acabei de dizer, certo? Então, o que acontece? Ele tem várias obras, tá? E em várias obras dele, você encontra o tema dos maus pensamentos, né? Ou ele chama de demônios também, mas geralmente os maus pensamentos ou dos vícios e das virtudes, que ele categoriza ora em 8 e ora em 9. Por que ora em 8 e ora em 9? A gente vai ver. Em alguns textos dele, ele descreve 8, em alguns ele descreve 9, né? Aparece uma a mais. E ele categoriza em 8 ou 9 demônios ou maus pensamentos que fazem batalha aos humanos. Aqui há uma generalização para todas as pessoas, é claro, mas a base de experiência dele e os textos dele, ele se dirige muito mais especificamente à vida religiosa, né, os monges que viviam no deserto. Mas a gente vai ver que isso aqui foi aproveitado não só para quem é da vida religiosa, mas também para todas as outras pessoas da igreja. Por que é chamado de maus pensamentos ou demônios, né? Nos textos dele, ora ele descreve como demônios mesmo, daimones, ou ora como maus pensamentos, logis moi. Por quê? No entendimento dele, há sim entidades, seres que existem na realidade, demônios que existem na realidade, que nos sugerem, nos incitam
maus pensamentos, né, que ele chama de logismoi. Inclusive, esses pensamentos podem originar-se em nós a partir, não necessariamente a partir de uma sugestão direta de um demônio, tá? Ele também prevê isso, mas de maneira geral, ele categoriza que é como se tivessem vários tipos de demônios, e cada tipo de demônio, grupamento de demônio específico, ele atinge mais, incita mais especificamente um tipo de pensamento e de tendência humana. E aí, por isso, a partir deles tem a ideia de que esses daimons sugerem logismoi, ou seja, temos demônios que sugerem maus pensamentos, né? E lembrem do contexto em que ele vive, né? Como monge, como eremita do deserto. Só que ele também retrata que cabe, claro, ao nosso livre-arbítrio aceitar ou não esses maus pensamentos. Mas, de maneira ou de outra, existem maus pensamentos que são os mais fortes, os mais recorrentes. São aqueles que são fundamentais e comuns entre todas as almas, que é isso que vamos ver. Então, esse tema, né, de vícios e virtudes, ele está em várias obras, citado em várias obras dele, mas aqui eu pego o exemplo da tradução do texto da explicação de uma obra em específico, que é o segundo discurso a Eulógio, ou também chamado de Sobre as Oposições de Virtudes e Vícios, né, do Evagrio Pontico. E nesse texto, ele vai nos colocar, nesse texto em específico, ele vai nos colocar 9, tá? 9. Mas em outros textos dele, ele levanta 8. Vamos ver qual é a diferença. Então, vamos lá. A primeira oposição que ele destaca, que é mais do nosso interesse, é a gula e a continência. O que ele chama de gastrimarguia. E, olha só, a oposição que ele coloca à gula, a gastrimarguia, é a continência. A gente vai ver que essa oposição vai mudar lá no futuro, tá? Mas aqui, em Evagrio Pontico, ele coloca que a encrateia, em grego, né, encrateia, que significaria continência. É claro que de tradutor para tradutor essa tradução pode mudar, mas no caso do autor que eu coloquei aqui como referência, de onde eu tirei essa tradução, nós encontramos a oposição entre gula e continência. A segunda oposição é entre a luxúria, porneia, daí vem a palavra pornografia, né? E temperança, sofrosine. A terceira oposição que ele destaca é a avareza e o seu oposto, que é a pobreza, a filarguria e a actemosune. Olha, veja que fila e arguria, se não me engano, é prata. Então, é como se fosse uma amizade pelos metais preciosos, né? Uma amizade pelos bens materiais. Em quarto, nós temos a oposição entre tristeza e contentamento. Depois, nós temos a oposição entre ira e a paciência, orgué e macrotimia. Depois, nós temos a oposição entre assídia, aqui ele já coloca a assídia, né, que ele chama de aquedia, e a perseverança. Então, como oposição à assídia, ele coloca a perseverança, hipomone. Então, aqui ele coloca a vaidade também, mas como oposto à vaidade, ele só chama de ausência de vaidade. Ele não coloca uma outra coisa que seja um outro nome diferente, né? Tanto que em grego é quenodoxia e aquenodoxia. E o oitavo, por fim, é o orgulho e o seu oposto, que seria a humildade, né? A hiperefania e tapeinoses. E o nono, que aparece nesse texto aqui, que ele dá um destaque a mais, que não aparece nos outros, é a inveja e a falta da inveja. Ele também não dá um outro nome fora algo que seja a falta da inveja. E aí, por que em alguns textos aparece 8 e às vezes aparece 9, né? Nesse texto em específico, esse autor, ele argumenta que parece que é porque ele quis organizar e agrupar de 3 em 3, de acordo com as partes da alma humana. Por quê? Aí, o Evagrio Pontico, ele vai, pela educação que ele teve, na influência que ele teve, então ele teve acesso a um conhecimento filosófico significativo, então ele vai partir do pressuposto de uma antropologia
muito parecida com a aristotélica e platônica, né, que é a tripartição platônica. Então, a ideia de que o ser humano ele teria 3 tipos de alma, 3 partes na sua alma, né? A alma petitiva, a alma irascível e a alma inteligível, que é similar em Aristóteles, e que pouco disso aqui vai ser herdado depois na história da igreja, com algumas modificações, mas também nesse modelo de tripartição, né? Das partes da alma humana, do ser humano. Então, isso aqui é um ponto interessante do Evagrio. O Evagrio, parece que ele gosta de organizar as coisas, né? Então, além dele ter organizado em 8 ou 9 maus pensamentos principais, que ele denominou e descreveu, ele também vai relacionar grupamentos desses pensamentos com uma parte nossa. Então, por exemplo, para a nossa alma apetitiva, ele vai relacionar 3 maus pensamentos, que é a gula, a luxúria e a avareza. Então, veja, ele relaciona a gula, a luxúria e a avareza com a nossa alma apetitiva. Em relação à nossa alma irascível, ele vai relacionar com a tristeza, a ira e a assídia. E com relação à nossa alma inteligível, também calculativa, ele vai relacionar com a vaidade, a inveja e o orgulho. Então, veja, ficou 3 em 3, né? Talvez por isso ele tenha quis colocar a inveja, que não estava antes nos outros textos dele. Vamos aqui adiante. Mas o que nos interessa é a gula especificamente, porque estamos falando de nutrição, né? Talvez no futuro a gente veja cada um desses de modo separado, mas o que nos interessa agora é a gula. E num dos seus textos, né, nesse discurso eulógio, o que ele fala? O que ele descreve da gula? Ele fala o seguinte: a gula, gastrimargia, é da luxúria mãe, propicia alimentar os pensamentos, do jejum à frouxidão, para a voracidade, a boa disposição da sese, o freio, do propósito, o espantalho, fantasista de comidas, um pintor de condimentos, um fauno dissoluto, uma loucura sem arreios, um receptáculo da doença, da saúde à inveja, uma obstrução da garganta, um gemido dos intestinos, extremidade dos insultos, um companheiro de iniciação da luxúria, para o entendimento, poeira, do corpo, fraqueza, sono pesado, morte tenebrosa. Algumas coisas aqui são interessantes de se notar. Por exemplo, um receptáculo da doença. A gula é um receptáculo da doença do corpo, no caso, né, também. É um gemido dos intestinos. E olha aqui que interessante. Para o entendimento, poeira. Isso aqui vai estar muito presente lá em Santo Tomás, né? Dizendo que um dos efeitos da gula, já estou me adiantando aqui, um dos defeitos da gula é um embotamento dos pensamentos, né? A pessoa fica mais lenta. Sono pesado. A gula induz a uma fraqueza, a um sono pesado. E mais uma vez ele fala que a gula é mãe da luxúria, ou a gula é o companheiro da iniciação da luxúria. Ela provoca ao jejum a frouxidão. Ela propicia a alimentar os pensamentos. A gula nos leva a ficar alimentando maus pensamentos, né? Ela é um freio para a voracidade e a boa disposição da ascese. E do nosso propósito, ela é um espantalho. Ela espanta os nossos propósitos. Enfim, algumas coisas aqui são interessantes do ponto de vista científico, por exemplo, corporalmente falando, fisicamente falando, né? Quando a gente fala de comer muito, comer desordenadamente causa, por exemplo, sono pesado, fraqueza, tem a ver com picos de glicose no sangue, né? Esse embotamento, essa lentidão do pensamento também tem a ver com esses mecanismos metabólicos de digestão que afetam o nosso cérebro.
E qual é o oposto, né? O oposto da gula é a continência. A palavra grega que ele usou aqui originalmente é encrateia, que pelos tradutores foi traduzido como continência. E o que ele disse acerca da continência? A continência é do estômago um freio, da insaciabilidade um chicote, da boa medida a estabilidade, do glutão o bridão, ao repouso a renúncia, da austeridade a assunção, dos pensamentos um lugar de domesticação, para a vigília um olho, da excitação destruição, do corpo pedagogo, da alma a elevação, dos esforços ascéticos uma torre, e dos modos de vida ascéticos uma muralha, dos hábitos restrição e das paixões extirpação, mortificação dos membros, ressurreição da alma, da ressurreição imitação, da santificação governo. Então, aqui ele coloca as frases de uma maneira contrária, né, no sentido inverso. Então, eu vou só inverter para ficar um entendimento mais claro. Para ele, a continência, essa encrateia, é o governo da santificação. Olha que interessante. Ela é a muralha dos modos de vida ascéticos. A muralha que protege, segundo Evagrio, os modos de vida ascéticos dos religiosos, dos monges, é a continência em relação à gula. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui, olha, é um lugar de domesticação dos pensamentos. Para a vigília é um olho para a vigília. Outra coisa interessante do Evagrio, antes que possamos ir adiante, é que ele vai colocar uma importância um pouco a mais em relação a 3 desses maus pensamentos. Que ele vai dizer que ele vai comparar com protostatai. O que é um protostatai, né, na tradução? Eram os oficiais que iam na linha de frente e que ficavam comandando quem vinha atrás, dizendo como que era o modo de combater e atacar. Então, quais são esses oficiais, esses assaltantes que vão na frente comandando para vir todo o resto? O que nos assalta mais por primeiro? Pensamentos em relação aos alimentos, a riqueza e a glória. Então, o que nós encontramos de texto em relação a isso? Dentre os demônios que se opõem à prática, deixa eu dar uma explicação aqui. A prática aqui é a prática da ascese, né, da vida de monge. Mas no contexto de textos doutrinários, digamos assim, do Evagrio, tem um outro sentido também. Porque o Evagrio, toda a obra dele, até onde eu pesquisei, você consegue dividir toda essa explicação dele para a vida religiosa em dois momentos, né? Então, você tem o momento da pratique e o momento da gnostique. Vou explicar por quê. O momento da prática é quando essa pessoa ainda está iniciando nessa ascese e ele ainda não tem uma tranquilidade, ele ainda não tem uma passividade, ele ainda não tem uma apatia, ele ainda é muito assaltado pelas suas paixões. Então, ele ainda está na via da prática. Aí, a partir do momento que ele passa por isso, ele consegue esse controle, esse apaziguar as suas paixões, ele entra numa certa tranquilidade de fervor das suas paixões, ele entra naquela via de um conhecimento, maior, no qual ele tem acesso, seria a via da gnostique. Então, veja que aqui já começa o ponto de Evagrio, que muitas vezes ele flerta com algumas heresias, né? Entendeu? Então, ele tem um quê, assim, meio gnóstico, apesar de não ser explicitamente um gnóstico, mas algumas coisas ali já vão para um outro lado. Mas, se a gente desconsiderar isso e levar esse texto aqui entender prática como a prática da ascese, né? Não extrapolar tanto para isso que eu expliquei,
ainda assim, esse texto, ele contém um pensamento muito importante que ele vai ser desenvolvido depois por outros teólogos. E o que ele diz? Que dentre os demônios que se opõem à prática, os primeiros a se apresentar ao combate são aqueles encarregados dos apetites da gula, os que nos sugerem a avareza e os que nos estimulam a procurar a glória humana. Então, olha, alimentos, riqueza e glória. Os que são encarregados dos apetites da gula, os que nos sugerem a avareza e os que nos estimulam a procurar a glória humana. Todos os outros que ele citou caminham atrás destes. Então, numa ordem de ato primeiro, né, numa ordem de importância de quem vem primeiro, por isso que ele chamou e fez uma analogia com os protostatai, é que primeiro vem a gula, vem a avareza e vem o orgulho, né? Ou seja, em outras palavras, não é possível que alguém sucumba ao demônio sem antes ter sido ferido pelos assaltantes da primeira fila. Esses assaltantes da primeira fila, né, é uma tradução para esses protostatai. Grego para mim é muito difícil. E por que isso é um achado interessante dele, que ele tendo colocado isso nos escritos? Porque isso aqui vai ser desenvolvido depois por outros teólogos, né? Então, São Tomás de Aquino vai chegar a pensamentos parecidos com eles também, né? De chegar à conclusão de que os primeiros assaltantes para a tranquilidade da nossa alma tem a ver com alimentos, tem a ver com riqueza, né? Tem a ver com glória, e parte disso ele tira do próprio evangelho. Então, por exemplo, quando o nosso Senhor ele é tentado, né, as famosas 3 tentações de Nosso Senhor no deserto, você observa que as tentações que o diabo usou para com ele foi a sugestão de alimentos, de riqueza e de glória. Então, daí ele tirou a ideia de que, por estar nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, em destaque, esses três que foram o principal assalto que o demônio fez a Nosso Senhor, ele começa a fazer uma reflexão sobre que esses seriam os principais, né, os iniciadores de toda a catástrofe da nossa vida espiritual, principalmente para quem busca a vida religiosa no contexto dele. Então, ou seja, a gula, a avareza e o orgulho estariam relacionados com, por exemplo, o acontecimento da tentação de Nosso Senhor no deserto, né? É por isso que foram estes os 3 pensamentos que o diabo outrora apresentou ao Salvador, convidando-o primeiramente a transformar as pedras em pães, prometendo-lhe em seguida ao mundo inteiro se ele se prostrasse para adorá-lo, né, riquezas, e em terceiro lugar dizendo-lhe que se ele o obedecesse, ele seria glorificado por não sofrer dano algum de alguma queda, né, ou seja, o orgulho, a glória, a vanglória. Então, o que eu queria destacar do Evagro Pôntico é isso, são alguns pontos. Em vídeos futuros podemos aprofundarmos mais, mas eu creio que não seja necessário, porque o Evagro Pôntico ele foi necessário por ele dar uma primeira definição, categorização da gula. Mas vamos ver nos próximos vídeos, né, seguindo cronologicamente a história da igreja, que esses 8 ou 9 maus pensamentos, eles vão ser incorporados por outros teólogos, eles vão tirar algum outro, vão modificar a definição, até eles se tornarem os 7 que a gente conhece, e que foram importantes e são importantes para a nossa vida espiritual. O Evagro Pôntico, ele vai ser sucedido, né, em grau de importância de quem mais contribuiu para falar sobre a gula e sobre esses maus pensamentos, vícios e pecados, vai ser sucedido por São João Cassiano, que será o nosso próximo teólogo a ser estudado.